Bem-vindo ao podcast Cinema Estrela, o espaço onde os grandes clássicos ganham nova vida. E se você ama cinema, não deixe de visitar o canal Cinema Estrela no YouTube, onde você pode assistir, na íntegra e gratuitamente, o filme que vamos conversar hoje, Sal da Terra, de 1954. O link está disponível no canal. É só dar o play e mergulhar nessa história poderosa. Hoje tenho a alegria de dividir esta conversa com dois grandes apaixonados por cinema, Lucas, sempre atento aos detalhes e com ótimas reflexões, e Clara, que traz um olhar sensível e provoca debates que nos fazem pensar além da tela. Sejam muito bem-vindos, Lucas e Clara. Olá, hoje a gente vai mergulhar num filme assim bem especial, O Sal da Terra, de 1954. Olá. Pois é, um filme com uma história incrível. Não só pelo que ele conta, mas por toda a história por trás da produção, né? Feito por gente que estava na lista negra de Hollywood, tipo Herbert Biberman, Michael Wilson. Exato, em plena Guerra Fria. E o mais interessante é como a produção meio que espelha a trama do filme. É verdade. É baseado numa greve real que rolou em 51, lá no Novo México, contra a Empire Zinc Company. E assim, o estilo é quase neorrealista, sabe? Sim, porque usaram os próprios mineiros, as famílias deles como atores, né? Dá uma autenticidade. Total. E é isso que a gente quer explorar hoje, a narrativa do filme e essa produção super conturbada. Vamos usar uns trechos do filme, informações de contexto. Legal. Bom, o conflito central do filme é a greve, certo? Os mineiros, a maioria mexicano-americanos. Isso. Eles pararam porque queriam condições de trabalho iguais aos dos mineiros anglo, como eles chamavam. Coisas que hoje parecem básicas, né? Tipo, trabalhar em dupla em áreas perigosas e não sozinhos. Exato. E ter saneamento, água encanada quente nas casas que a companhia fornecia, condições mínimas de dignidade. A personagem Esperança fala disso, né? Das raízes da família ali naquela terra, que agora era da companhia. Sim, cria uma conexão pessoal forte, só que a companhia, claro, não facilitou, jogou pesado. Como assim? Conseguiram liminar na justiça, baseado numa lei da época, a Lei Taft-Hartley, que limitado bastante o poder dos sindicatos. E o que essa liminar dizia? Proibia especificamente os mineiros grevistas de fazerem piquete. Se fizessem, podiam ser presos. Parecia o fim da linha para a greve. Nossa. Mas aí que vem a virada, né? Exatamente. As mulheres dos mineiros. Elas percebem uma brecha. A liminar falava só dos mineiros. Genial, foi ideia delas. O filme mostra que sim, surgiu ali da necessidade e da inteligência delas. E elas decidem, nós vamos pro piquete. Imagina a reação. Pois é, teve resistência. O Ramon, o marido da Esperança, outros homens, ficaram desconfortáveis, preocupados. Papel tradicional, segurança, tudo isso. Mas elas foram mesmo assim. Aquela imagem da Esperança com o bebê no colo na linha de piquete é muito forte. Fortíssima. Mostra determinação. Elas enfrentam a polícia. As líderes acabam presas. E na cadeia. Na cadeia elas não baixaram a cabeça. Fizeram um barulho enorme. Exigiram fórmula para o bebê da Esperança. Queremos a fórmula. Até que o xerife, meio perdido, soltou elas. Que história! Uma astúcia impressionante. E vale lembrar que elas já vinham brigando para incluir o saneamento nas pautas do sindicato. Algo que alguns homens achavam secundário, coisa de mulher. É incrível como essa luta na tela parece um espelho da luta para fazer o filme. Totalmente. Era gente da lista negra, né? Biberman, Wilson, Jargo, a atriz Will Geer. E a indústria do cinema apoiou. Que nada, hostilidade total. O IATSE, Sindicato dos Técnicos, proibiu os membros de trabalharem no filme. A imprensa chamando de subversivo, propaganda comunista. Nossa, que pesado. E teve intimidação física mesmo. Tiro no set, avião sobrevoando baixo para atrapalhar o som. E a atriz principal, a Rosaura Revueltas, que era mexicana, O que aconteceu com ela? foi deportada no meio das filmagens. Acusações políticas bem frágeis. Um golpe duro na produção. Deportada. Que absurdo. E depois de filmar, os problemas acabaram? Que nada. Aí começou outra batalha. Laboratórios se recusando a processar o filme, sabe? Revelar os negativos. Não acredito. Distribuidores com medo de pegar o filme. O FBI investigando. A Legião Americana, que era uma organização de veteranos bem conservadora, ameaçando fazer piquete nos cinemas que exibissem. Caramba! Então ele quase não foi visto. Inicialmente, nos Estados Unidos, foi exibido em pouquíssimos lugares. Uma dúzia de cinemas, talvez. A repressão que os personagens sofrem no filme, os cineastas viveram na pele de outra forma.
E dentro da história do filme, essa ação das mulheres muda as coisas em casa também, né? A relação da Esperança e do Ramon. Muda muito. Desafia totalmente as normas de gênero da época. Gera tensão, conflito entre eles. Mas aos poucos, leva a um reconhecimento a uma nova parceria. Tem aquela frase dele no final. Sim, quando ele percebe a força delas e a importância de estarem juntos. Juntos podemos empurrar tudo para cima conosco. Essa união da comunidade toda, homens e mulheres, é o que impede o despejo da família Quintero. É a força coletiva que faz a companhia ceder no final. Exato. No filme, a companhia acaba concordando em negociar. Então, para a gente resumir, O Sal da Terra é essa história potente de uma greve por igualdade que só avança por causa da coragem das mulheres. Exato. E, ao mesmo tempo, é um testemunho da luta dos próprios criadores contra a censura, contra o medo político da Guerra Fria nos Estados Unidos. Uma luta espelhada. E pensar que, apesar de tudo isso, dessa tentativa de silenciamento, o filme sobreviveu. Sobreviveu e hoje é super reconhecido. Está no Registro Nacional de Filmes da Biblioteca do Congresso Americano, o que é um selo de importância cultural enorme. Virou um marco, né, para os movimentos feministas, trabalhistas, chicanos. É impressionante. Fica aquela reflexão, né? O que essa história dupla de O Sal da Terra, dentro e fora da tela, revela sobre essa conexão tão forte e às vezes perigosa entre arte, ativismo e a busca por dignidade. Especialmente em épocas de tanta divisão e medo, como era aquela, e como, de certa forma, ainda vemos hoje. É algo para se pensar.